de Paulo Setúbal, a Marquesa de Santos, capítulo 21, Dona Leopoldina. No dia seguinte, logo pela manhã, Dom Pedro mandou chamar o Marquês de Paranaguá. Vilela Barbosa correu a São Cristóvão. Ao defrontar com sua majestade, o ministro da Marinha notou que algo de estranho havia revolucionado, naquela noite, a alma do imperador. Havia, em Dom Pedro, nos seus modos, no vinco de sua testa, um ar de noite mal dormida. Sua Majestade principiou sem delongas. Mandei chamá-lo, Marquês, para comunicar a deliberação que acabo de tomar. Dom Pedro pousou a mão sobre os ombros do ministro. Vou partir para o sul. Para a zona de guerra? Exatamente, continuou Dom Pedro. Para a zona da guerra. E o Barbacena? Atalhou Paranaguá, surpreso. Vossa Majestade não mandou para lá ainda agora, como generalíssimo, o Marquês de Barbacena? É verdade. O Barbacena foi para lá como generalíssimo. Mas eu quero ver eu mesmo, com os meus olhos, como andam as operações. Paranaguá, ouvindo notícia tão estranha, mostrou-se realmente espantado. Mas Dom Pedro continuou. Eu sei que há aqui muita coisa para resolvermos. O tratado de comércio com a Áustria, o tratado com a Inglaterra, o casamento de Dom Miguel com a Maria da Glória. Tudo isso, não há dúvida, são coisas muito sérias. Mas que se há de fazer, Marquês? Eu preciso partir. Havia nesse "eu preciso" singular entonação de voz. E Dom Pedro, num assomo de intimidade, murmurou ao velho ministro: Eu preciso partir, meu caro Paranaguá. Preciso. A minha vida doméstica, umas tantas coisas privadas que me preocupam, tudo exige, terminantemente, que eu me afaste um pouco da corte. Quando eu voltar, após boa temporada de ausência, será mais fácil, bem mais fácil, romper certos liames que ora me prendem, do que rompê-los já, bruscamente, com violência. Por isso, meu velho Paranaguá, não discutamos mais. É preciso. E está acabado. Vossa Majestade queira dar ordens. Vossa Excelência faça aprestar as naus necessárias para eu partir. Dom Pedro I está no porto, bem equipada, pronta para velejar. Eu vou providenciar incontinente sobre outros barcos. Quando Vossa Majestade quer zarpar? O quanto antes. Amanhã, se fosse possível. Pois eu vou tomar todas as providências para Vossa Majestade partir o mais depressa. Então vá, meu caro Marquês, vá. Foi para isso que eu o mandei chamar. Paranaguá partiu. E logo,
Por todos os cantos da corte, espalhou-se a notícia da viagem do imperador. Foi geral a surpresa. Ninguém podia compreender tão súbita deliberação. O Chalaça, quando soube das ordens de Sua Majestade, correu, intrigado, à casa da Marquesa de Santos. Dona Domitila, de luto fechado, chorava ainda a morte do pai. E a Marquesa, ao ouvir a brusca novidade, não pôde também conter o seu espanto. Mas que houve? Qual o motivo de resolução tão repentina? Eu não compreendo, senhora Marquesa, nem há aí pela corte muita gente que compreenda. Mas o imperador, argumentava Dona Domitila, o imperador já mandou para o sul como comandante em chefe o Marquês de Barbacena, não é? Mandou, senhora Marquesa. O Caldeira Brant lá está há bons 20 dias dirigindo as operações. Há apenas 20 dias? E já Sua Majestade vai ao encalço de Caldeira Brant? É muito esquisito. Dona Domitila ficou um instante pensativa. Muito esquisito. É um enigma. E você, Chalaça, que é que pensa disso tudo? Eu, senhora Marquesa, para lhe dizer a verdade, bem francamente, eu acho essa partida um mau sinal. Eu também, tornou a Marquesa. Uma partida assim, tão inesperada, sem avisar ninguém, é coisa fora de propósito. Enfim, que se há de fazer é esperar pelos acontecimentos. Isso mesmo, senhora Marquesa. É esperar pelos acontecimentos. O que for, será. Francisco Gomes partiu. E a Paulista lá ficou, com o seu luto fechado, a matutar nas causas da inexplicável viagem. Os preparativos começaram. As naus aprestaram-se e municiaram-se. O barão de Souzel, que dirigia os trabalhos, assumiu o comando da frota. Chegou, enfim, o dia do embarque. Dona Leopoldina recebeu o marido nos aposentos. Foi tocante aquele adeus de despedida. Ambos estavam ternos e afetuosos. Conversaram longamente e comovidamente. A imperatriz sentia dentro d'alma uma tristeza mordente, qualquer coisa de vago, espedaçante, presságios de mau agouro a torturarem-lhe a alma. Não sei o que me diz o coração que estamos nos despedindo para sempre. Mas que tolice! Volvia Dom Pedro com um sorriso jovial. Que ideia sem fundamento! É uma tolice, eu bem sei. É uma ideia sem fundamento, é tudo quanto Vossa Majestade quiser. Mas o certo é que eu sinto, dentro de mim, estranhamente, certa voz a me dizer que eu não verei mais
a Vossa Majestade. E, sem razão, ferida de intraduzível mal, doente da alma, a imperatriz chorava. Tomou de um mimo e entregou-o timidamente a Dom Pedro. Guarde isto, é uma lembrança minha. Dom Pedro mirou o presente. Era um simples anel de ouro, feito com 2 aros sobrepostos. Ao abrirem-se, viam-se neles 2 corações entrelaçados. Dom Pedro sentiu o coração apertar-se-lhe. Sentiu um nó na garganta. A despedida foi realmente cruciante. O cronista das intimidades de São Cristóvão narra essa despedida assim: eu morro. Você, quando vier do Rio Grande, já não me há de achar. Aqueles que na vida foram desligados, sejam unidos depois da morte. Ele a abraçou. Choraram ambos muito. Ela lhe disse que tudo lhe perdoava e nenhum rancor lhe tinha. Na tarde desse dia, a frota, debaixo de salvas das fortalezas, largava a barra da corte, levando Sua Majestade para os azares da Guerra do Sul. O dia 1º de dezembro era o aniversário da coroação do imperador. O dia 2 de dezembro, aniversário natalício do príncipe Dom Pedro, herdeiro do trono. Na corte, todos os anos, festejavam-se ambas essas datas com imensa pompa e brilho. Em 1826, porém, com surpresa de toda a gente, Valentim Faria de Souza Lobato fez afixar no Diário Fluminense o aviso de que não haveria nem a 1º nem a 2 o beijamão protocolar. É que Dona Leopoldina, desde a partida do imperador, enfermara. E enfermara gravemente. O médico da Imperial Câmara, Dr. Vicente Navarro de Andrade, barão de Inhomerim, correu ao paço logo ao primeiro alarma e, depois de examinar a Sua Majestade, diagnosticou com autoridade: é aborto. Era, de fato, aborto. E por isso, a Quinta da Boa Vista, em poucas horas, regurgitou de gente. A corte inteira, o mundo oficial, altas patentes, áulicos, palacianos, damas, grandes titulares, tudo correu pressuroso a indagar da saúde de Sua Majestade. Os íntimos, os amigos fiéis e privados, esses, como sombras, trançando pelos aposentos particulares de Dona Leopoldina, andavam nas pontas dos pés, falando baixo, o aspecto compungido, vigiando com desvelo a imperial doente.
A Marquesa de Aguiar, camareira-mor, instalou-se definitivamente no Paço. O Barão de Marechal postou-se dia e noite à porta da antecâmara. Paranaguá, abandonando os negócios públicos, passava horas inteiras em São Cristóvão. E Dona Francisca de Castelo Branco, a boa, a inseparável, a devota camareira, essa não arredava um instante dos aposentos imperiais, dedicando-se, como uma escrava, de corpo e alma, pela vida da ama. Mas, dia a dia, por fatalidade, o estado da imperatriz agravava-se alarmante. O barão de Inhomerim, mais o cirurgião-mor do império, o doutor Guimarães Peixoto, assistiram efetivamente um parto prematuro de Sua Majestade. Desde esse fatal insucesso, começou a minar a vida da imperatriz. Impiedosa e implacável, tremenda septicemia puerperal. Os boletins médicos, afixados com abundância, denunciavam aflitivamente, num crescendo desolador, a ascensional gradação do intoxicamento. O Diário Fluminense informava assim ao público da corte. Abro aspas. Com o maior sentimento, ainda não podemos felicitar nossos leitores pela suspirada melhora de Sua Majestade a Imperatriz. Os boletins acima mostram a infeliz continuação dos seus dolorosos incômodos e enchem de amargura os nossos corações pela triste recordação do perigo que o céu afasta para longe de nós. Entretanto, nota-se a mesma ansiedade no público, o mesmo concurso na Imperial Quinta e maior impaciência por mais gratas notícias. Fecho aspas. Dona Leopoldina tornara-se uma soberana realmente querida do povo. Os infortúnios conjugais dos últimos tempos, os desregramentos do imperador, tudo havia contribuído para nimbar o nome de Dona Leopoldina de um halo de simpatia, para torná-la, aos olhos românticos do povo, a melhor e a mais doce das imperatrizes. E o povo, que não discerne, mas sente, amava com sinceridade aquela boa soberana. Era de ver-se, por isso, durante aqueles dias de tristeza e de amargura, a comovida sensibilidade popular. Todo o Rio de Janeiro, desde os mais graduados até os mais humildes, enchia as igrejas da corte com votos, com rezas, com promessas, com lágrimas, pela saúde de Sua Majestade. Os sinos não deixavam um momento de tanger, mas embalde subia ao céu, ao gemer dos sinos, a piedosa devoção do povo pela sua imperatriz. A
pobre Dona Leopoldina, ardendo em febre, o cérebro, num excitamento esbraseado, rolava na cama, a delirar. E o seu delírio era de rasgar os corações. Minha boa Francisca, repare um pouco. É veneno. É veneno o que está naquele copo verde. Não me deixe envenenar. Foi ela quem preparou a bebida. Foi ela. Agarrava nas mãos de Dona Francisca de Castelo Branco. Foi feitiçaria. Só feitiçaria podia virar a cabeça de meu marido, do imperador. Jesus! Foi ela e a filha. Acudam! Eu quero Dom Pedro depressa. Dom Pedro! E rolava nos lençóis, e erguia-se, e gesticulava, e chamava por Dom Pedro. Era uma agonia sem fim, pungente e desesperadora. Os médicos, desapontados e impotentes, sentiram, por fim, que a ciência falhara. Dom José Caetano, o bispo, veio então para a Eucaristia. Dona Leopoldina recebeu os sacramentos. Desgraçadamente, naquele corpo cambaleante de moribunda, a febre não cessava de queimar, e a angústia, e o excitamento, e as visões alucinadas continuavam impiedosamente a torturá-la. Era um delirar sem tréguas. Eu morro. Tragam o médico. Eu quero o médico. Todos os presentes, com o coração opresso, choravam compungidos. Nisto, em meio àquela angústia, a Marquesa de Aguiar, pé ante pé, aproximou-se do velho Paranaguá e, num cicio, venha comigo. Paranaguá, sem dizer palavra, seguiu a Marquesa. Na antecâmara, porém, o ministro estacou de brusco. Estacou petrificado. A camareira mor, apontando então a senhora Marquesa de Santos, que ali surgira toda de preto num luto elegantíssimo, explicou o incidente. A senhora Marquesa de Santos quer entrar nos aposentos da imperatriz. Eu pedi à senhora Marquesa que esperasse um instante para falar a Vossa Excelência. Dona Domitila, a fronte erguida, virou-se com arrogância para Paranaguá. Não compreendo, senhor Marquês, a razão pela qual me fazem esperar nas antecâmaras. Parece que todos andam esquecidos do meu cargo. Eu sou, neste passo, a primeira dama da imperatriz. Paranaguá, indignado, teve uma atitude de arrojo.
Tenha paciência, senhora Marquesa. Vossa Excelência não pode entrar. Dona Domitila olhou o ministro com ira. Os seus olhos esbraseavam. Toda ela era fúria. Não posso entrar? Não pode. De pé, no meio da porta, trancando a passagem, Paranaguá lançou em rosto da favorita esta coisa enorme. Não pode. E queira retirar-se. Queira retirar-se já, senhora Marquesa. Eu não admito que Vossa Excelência, com a sua presença, venha ultrajar os últimos momentos da imperatriz. E o ministro, com um gesto autoritário, apontou à Marquesa de Santos a porta da saída. Dona Domitila empalideceu. Os lábios tremeram-lhe. Os seios arfaram-lhe como ondas encapeladas. Fitou o atrevido com bravia e arrogância e rugiu entre dentes. Vossa Excelência pagará! E a senhora Marquesa de Santos, aturdida, partiu com um grande ódio esfervilhando-lhe no coração. Dentro, nos aposentos imperiais, a rolar na cama, a pobre Dona Leopoldina continuava na sua agonia. Lá estava, nos estertores. Fugiam-lhe os últimos lampejos. A vida esvaía-se-lhe, gota a gota. Era o fim. No dia seguinte, o médico imperial, num boletim largamente tarjado de negro, afixava estas linhas irreparáveis. Abro aspas. 11 de dezembro. Pela maior das desgraças, se faz público que a enfermidade de Sua Majestade a Imperatriz resistiu a todas as diligências médicas empregadas com todo cuidado por todos os médicos da Imperial Câmara. Foi Deus servido chamá-la a si pelas 10h01. Assinado Barão de Inhomirim. Fecha aspas. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!